Famosos lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar da segunda temporada de Como Vender Drogas Online Rápido, que estreou nessa terça-feira, dia 21, na Netflix, e é uma série alemã. A gente retorna aí para enaltecer as séries alemãs da Netflix, mas ó, sincerona aqui com vocês, a primeira temporada eu tinha achado um pouco mais morna, mas essa segunda eu acho que ela engrandece, a gente entende mais todo esse contexto do enredo e a gente vai discutir todos esses pontos aqui no vídeo de hoje. Mas olha, antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades aqui para vocês. E claro, gente, comentem sempre os vídeos aqui do canal, porque quanto mais interação você der aqui nos vídeos, mais o YouTube entende que você gosta do canal e sempre te recomendo os vídeos aí. Na primeira temporada a gente viu que o Mort se envolveu com o tráfico de drogas para tentar reconquistar sua namorada, que tinha acabado de voltar de um intercâmbio completamente mudada, e agora ela tinha uma nova paixão, que era drogas, e por isso ele se envolve com drogas, mas ele decide vender elas online, porque ele tinha muito conhecimento tecnológico e lógico, ele conta com a ajuda do seu amigo Lenny também. E nessa segunda temporada a gente vê essa história se intensificar, porque conforme eles vão se envolvendo aí com o tráfico de drogas, cada vez mais vai se intensificando essa história. Lembrando que essa história é baseada em uma história real, de fato aconteceu. Um aspecto muito legal de saber sobre essa série é que ela é uma série super curta, super rápida, até brinca aí ó com o título, né, Como Vender Drogas Online Rápido. A série também é bem rápida, são 6 episódios de 30 minutos, tanto na primeira temporada quanto nessa segunda temporada, e talvez aí eu consiga explicar qual que foi o meu contraponto entre a primeira e essa segunda temporada que eu gostei mais. Pra ser uma série que tem pouco tempo de tela, inclusive eu reassisti a primeira temporada pra entender melhor o que tinha me incomodado na época, é que a primeira temporada ela é muito mais introdutória, então quando a gente vê o contexto geral da primeira e da segunda, eu acho que elas funcionam melhores, porque você tem uma visibilidade maior sobre essa história. Então quando a gente tem essa primeira temporada que é mais introdutória, eu senti que algumas coisas eram bem mais simples, principalmente porque a gente estava num contexto pesado, que é traficar droga e o envolvimento deles com os traficantes, mesmo sabendo que a série ela era baseada em fatos. E aí qual que é o grande ganho aqui dessa segunda temporada? Porque conforme essa história vai sendo contada, a gente consegue ter uma percepção melhor, que é uma história extremamente crescente. Então aqui, esse meio, porque dá a entender que vai ter uma terceira temporada, ainda não tá confirmada pela Netflix, mas em breve eles devem confirmar. A gente tá aí no meio da história que ela se intensifica e você vê que cada vez mais eles vão se complicando, porque é meio que um cenário que não tem mais volta. Então a partir disso é bastante empolgante você acompanhar essa história, porque você sabe que eles estão se envolvendo ali e não tem como sair, eles não têm escapatória, e você fica curioso de como que isso vai resolver, mesmo que o final da segunda temporada tenha dado uma boa pista de como essa história se resolve no final. Isso lógico, se você não saiu para pesquisar a história real depois de ter assistido a série, você provavelmente já sabe o que vai acontecer no final da série. Mas eu confesso que tiveram alguns aspectos sobre a série que eu não enalteci lá no meu primeiro vídeo, que era justamente para falar sobre a parte técnica dela, que é primordial. Gente, alemão tem um bom gosto com fotografia que é incrível. A gente vê a fotografia dessa série, é muito bem feita. A gente tem um uso de neon bem presente, principalmente com relação à pira das drogas, que tem muito a ver com a apresentação da própria série, e também as sketches. Eu gosto muito dessas sketches quando a gente tem aquela quebra da quarta parede, então ele tá te explicando sobre os conceitos que a série vai falar ali. Inclusive eu gosto muito da linguagem da série. Eu acho que ela é uma linguagem que ela é bastante rápida, então da mesma forma que eles te dão um contexto, ele te explica, é muito rápido ali de você acompanhar para você conseguir entender aquele ponto que o personagem tá te explicando. Eu acho tudo de muito bom gosto e eu gosto muito do humor da série. É um humor mais europeu, então ele tem um humor um pouco mais ácido, é aquele tipo de humor que traz um contexto mais pesado, ou que ri da própria desgraça, ou até mesmo faz meio que uma sátira de uma situação. Por exemplo, tem um momento da sketch que eles
eles vão falar como traficar cocaína, como que era nos anos atrás até 2020. E aí eles brincam com o fato de como a gente via que seria o futuro em 2020. Então a sketch, ela é contextualizada naquele momento de carros voadores e tudo mais. Então é legal como eles brincam até mesmo de como o próprio audiovisual via determinadas coisas. E também eu gosto muito como eles conseguem se manter atuais. Mas é muito interessante a gente já ver eles falando, por exemplo, sobre Tesla, sobre TikTok, que é algo que está bem atual aqui no Brasil hoje em dia. E ao mesmo tempo, essa série ela traz informações muito legais, por exemplo, sobre perigos de você entrar numa rede aberta, a facilidade de conseguir as nossas informações, inclusive de denunciar como as nossas informações estão expostas e são informações que a gente mesmo dá, como determinados aplicativos ou empresas conseguem traçar o seu perfil simplesmente por 5 fotos que você posta. E também com a relação da tecnologia com o Face ID. Gente, isso é um negócio que eu confesso pra vocês que eu já pirei bastante, principalmente, aí eu também vou dar too much information, quando a gente está no banheiro e usando o celular, que nem comumente a gente faz. Quando eu tive um celular de Face ID, eu fiquei assim, qual é a chance? Eu sou uma pessoa que eu sempre dou uma piradinha aí em questão de segurança, e aí essa série ela traz essa atualidade sobre essa tecnologia, e eu acho que é uma discussão muito, muito válida de ser mais aprofundada, inclusive não necessariamente nessa série, mas nos tempos atuais, porque a gente vai vendo a tecnologia cada vez sendo uma forma melhor pra gente, mas também tem os malefícios bem graves sobre um Face ID, sobre ser uma digital e por aí vai. Então eles sempre trazem um contexto muito atualizado, em que a série realmente reproduz aquela rede social. Então se você está no Instagram, você vê a tela do Instagram. Se você tem uma live, por exemplo, é a live do Instagram. Geralmente no audiovisual, as pessoas elas dão uma confundida, ela pega a estética da live, por exemplo, do Facebook e coloca como se fosse uma live do Instagram. Quem está acostumado a consumir as redes sociais consegue ter essa percepção da diferença, e é um ponto extra, assim, positivo, porque eles são bem fiéis ao que são as redes sociais ali que eles estão utilizando. Inclusive, a crítica que eles fazem para as redes sociais sobre o compartilhamento ali na questão da irmã, sobre ela querer ter um cão, por exemplo, não simplesmente porque é um cãozinho, sabe? Mas sim porque ele é instagramável. Então é muito legal como eles criticam algumas coisas aí dentro da série, inclusive sobre esse contexto de drogas, sobre como tudo a gente tem um acesso muito fácil. Aí eu acho que a gente corre num perigo, mais ou menos, da série, em que eu tinha falado isso no meu primeiro vídeo. É uma forma da série denunciar que essas informações elas são facilmente alcançáveis, mas ao mesmo tempo ela também torna aquelas informações facilmente alcançáveis. Então tem uma linha tênue aí entre o perigoso e a denúncia, e ao mesmo tempo que é benéfico, é um pouco prejudicial, mas aí seria uma discussão muito longa, porque como eu falei, é uma linha tênue entre o certo e errado, vai depender da perspectiva de cada um. Mas ao mesmo tempo a série ela também faz uma denúncia muito boa quando a gente traz essa discussão de legalidade de drogas, ou falar abertamente de drogas, se é certo, se é muita informação, até porque a gente tem drogas ao nosso alcance que estão ao nosso alcance. Essa é a grande crítica aí. Então a gente vê, por exemplo, os adolescentes em determinados momentos lendo sobre drogas que facilmente você tem, por exemplo, um para dor de cabeça, e conforme você vai entendendo como você pode usar, e aí fica a grande pergunta, né? Qual que é o nosso acesso às drogas realmente? O que é droga quando a gente discute sobre droga? E eu gosto principalmente como eles trabalham os adolescentes nessa série. É uma das séries que pra mim reflete melhor como é realmente o adolescente, que tem uma pegada um pouquinho mais adulta, mas ainda faz besteira, mas eu gosto muito como eles resolvem determinados assuntos de uma maneira muito mais rápida. Não tem um drama ali envolvendo, eles se resolvem muito mais fácil do que realmente os filmes retratam. Até porque, querendo ou não, a gente tá falando de uma série que é mais de 18 anos. Ela é mais 18 principalmente pelo contexto que é inserido, de drogas, é bem explícito, principalmente as informações ali. Então ela é uma série que ela é uma pegada para mais público adulto, young adult, então realmente faz sentido com que os adolescentes não façam tanta besteira, mas eu realmente acho que ali essa série ela tem um retrato bem bom sobre o que é um adolescente, principalmente quando se envolve com essas coisas e o tipo de informação que eles têm, que às vezes nem
nenhum adulto sabe como eles conseguem. Tem uma cena específica que eu quero comentar aqui, que é na segunda temporada. Eu gostei muito como eles fizeram a contraposição quando a gente tem o grupo ali formado do Dan com Lenny e o Mortis, em que os dois nerds têm as namoradas e aí eles estão ali na noite com as namoradas e justo o cara que é o bonitão, popularzão, ele tá na internet. E gostei muito também da interação dos três, do Dan com o Mortis e o Lenny. Ah, e outra questão também que foi um dos meus problemas lá na primeira temporada foi com o protagonista, e nessa segunda temporada ela fica um pouquinho mais clara pra mim. Eu não gostava muito que ele fazia um paralelo com ele com o Mark Zuckerberg, porque apesar do cara ter tido uma criação aí, ele foi bem sacana ali com os colegas dele, e o Mortis aqui na série, ele faz essa relação dele com o Mark Zuckerberg desde a primeira temporada. Nessa segunda fica muito claro o real objetivo deles quererem fazer essa comparação desde o início, e por isso eu volto a falar, eu acho que essa segunda temporada ela funciona muito como a primeira e a segunda em conjunto. Talvez se fosse essa uma temporada, eu talvez teria gostado mais ali na primeira temporada, mas tudo bem. É a linguagem da série, querer ser rapidinho e contar essa história dessa forma. Mas nessa segunda temporada, eu continuo não sendo muito fã do protagonista. Eu acho que ele é meio sacana, mesmo que ele tente meio que equilibrar algumas coisas que ele faz, principalmente depois do cachorro, gente. Mas assim, agora eu entendo o protagonista, continuo não gostando muito, e não é algo que me atrapalha ali na relação com a série. Gostei muito da personagem nova, acho que ela acrescentou muito, e eu acho que ela ainda pode intensificar a relação aí. Mas em resumo, como eu falei, essa segunda temporada, ela engrandece a história, ela me aproxima da realidade do que foi realmente essa história baseada em fatos, e ela me deixa mais curiosa ainda com a crescente dela, sobre essa não possibilidade de sair e como a gente vê cada vez mais eles se colocando em problemas e como que eles vão ser resolvidos, e também a urgência de alguns problemas que trazem. Mas deixa aí nos comentários o que você achou dessa série, se você já conhecia, qual a sua temporada predileta, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!